Olá, meus queridos. Eu sou o Pai Ubirajara de Xangô, ou Jara, como queira, e esse é o nosso canal Cantinho do Preto Velho. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto até polêmico. Vamos falar sobre mediunidade. Mas antes de falar de mediunidade em si, peço a todos aí que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem os nossos vídeos, façam as perguntas nos comentários, que é muito importante para a gente. Cada pergunta que é feita, a gente vai conseguindo alimentar o nosso canal. Então fiquem à vontade, por favor. Lembrando a todos que tudo que eu falo neste canal não é achismo, é material de pesquisa e pesquisa séria. Antes de nós iniciarmos esse trabalho, falar sobre a mediunidade, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu iniciei os meus trabalhos mediúnicos mais ou menos com 14, 15 anos de idade, com alguns amigos da Umbanda, onde eu dei o meu início no desenvolvimento mediúnico. Porém, eu venho de uma família espírita kardecista. Meu pai, minha mãe. Meu pai foi professor por muitos anos na Federação Espírita do Estado de São Paulo e depois aqui na cidade de Diadema. E minha mãe também, médium espírita, aliás, uma excelente médium. Ambos já desencarnados. Porém, eu fiz parte, estudei escola de educação mediúnica, que na época eu imagino que eram 5 anos de escola, mais 2 anos de escola de aprendizes do Evangelho, que era um estudo feito rigorosíssimo sobre o Evangelho, e um curso de 2 anos de oratória, onde eu passei a ser orador da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do ABC. Aí a pergunta, por que você virou um bandista? Bom, na realidade eu já era um bandista. O meu lado umbanda foi fortemente ligado a uma questão cultural, porque também sou músico, sou formado em música, maestro, e desenvolvo um trabalho voltado para a música e a cultura latino-americana, entre elas também a música afro-latino-americana. E esse vínculo da cultura latino-americana com a Umbanda é muito forte, porque nós falamos exatamente sobre o quê? Os povos originários, né? Que nós falamos de toda a América Latina, não só Brasil. Mas voltando então ao assunto Umbanda, a mediunidade na Umbanda, ou a mediunidade em si. Por que eu falo que é polêmico? Ainda hoje as pessoas têm uma sensação de poder quando se fala de mediunidade. Ah, porque minha mediunidade é mais forte. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu faço aquilo. E não é nada disso. Na realidade, a mediunidade é um dom natural que todos nós temos. Independente de raça, credo, cor, time de futebol, todos nós temos mediunidade. Ah, mas eu nunca incorporei. Não importa, você tem a mediunidade de doação de energias, né? O Kambono, o que o Kambono faz além de servir a entidade ou auxiliar a entidade, né? O Kambono, ele passa a sua energia, né? Muitas vezes captada do próprio fluido cósmico universal, e auxilia naquele trabalho da entidade espiritual. A entidade espiritual, no caso, aproveita essa energia para trabalhar. Mas vamos lá, então. Todos nós somos médiums. Todos nós temos um tipo, um grau de mediunidade. A mediunidade mais comum no terreiro de Umbanda é a mediunidade de psicofonia, ou seja, a incorporação.
O médium, ele incorpora uma entidade, passa a dar consultas, né? Alguns fazem uma divisão entre o médium de gira, que recebe a entidade, e outros um médium de transporte, né? O médium de transporte seria aquele que recebe os obsessores para serem doutrinados ou encaminhados, né? Eu costumo dizer assim, o médium de transporte é aquele que é motorista de ônibus, de táxi, de Uber, porque além dele transportar as pessoas, ele capta as energias negativas de todo mundo. Então esse é o médium de transporte. Gente, eu não gosto desse termo, médium de transporte. Médium de psicofonia. Ele é capaz de receber um guia espiritual, como ele é capaz de receber também um obsessor, um espírito menos esclarecido, né? Um espírito zombeteiro, como é falado no meio espírita. Então, o médium ele está capacitado para isto. Mas o que é necessário? Para que não aconteça, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo há muitos e muitos anos atrás. Eu havia feito um concurso público na época para um cargo na Secretaria de Segurança Pública. E eu fui em um terreiro de Umbanda, onde uma mãe de santo recebia o senhor Zé Pilintra. E eu, Zé Pilintra, eu falando sobre o concurso público, porque realmente, poxa, a gente precisa trabalhar, né? Eu me preparei, só que, o que acontece? Aquele Zé Pilintra disse, não, meu filho, não se preocupe que seus caminhos já estão abertos e você, essa vaga já é sua. Essa vaga já é sua. Gente, foi muito claro. Não foi assim, olha, meu filho, estude, se prepare. Não, a vaga já é sua. Aí eu fiquei feliz, né? Bom, consequência, né? Não fui aprovado no concurso, saí de lá mal pra caramba, decepcionado. Aí você vai se decepcionar com quem? Com a Umbanda. É a Umbanda, né? A Umbanda, ela é vigarice, a Umbanda é mentira. Por quê? Médiuns que não estão preparados, médiuns que não têm o conhecimento necessário para atender. Então, eu vou fazer que nem um amigo meu fazia nos vídeos dele. Vou chegar bem perto assim, ó, bem perto mesmo. Gente, para com isso. Não prometa o que você não sabe. Não prometa. Um espírito consciente, ele não promete. Ele incentiva as pessoas. Olha, meu filho, estude, se prepare. Faça o máximo possível para você conseguir. Eu estarei te auxiliando. É diferente. É diferente. Eu, o caboclo, ou eu, o Zé Pilintra, ou eu, o Exu, estarei auxiliando você, estarei do seu lado. Só que depende da sua vontade e está na vontade de quem? De Deus, né? E mesmo assim a vontade de Deus está vinculado ao quê? Ao nosso esforço. Aí é o correto. Bom, resumindo, depois de muito tempo, outras pessoas falaram coisas para mim. Eu fui falar com a entidade fulana de tal e ela me prometeu isso e nunca aconteceu. É lógico que não aconteceu, gente. Pelo amor de Deus. A função do espírito não é essa. O espírito ele vem aconselhar dentro de conhecimento. Agora eu vou falar um ponto fundamental da mediunidade de psicofonia, da incorporação. Eu, o Birajara, tá? O Birajara. Eu passei a minha vida inteira estudando mediunidade. Não só mediunidade, mas, por exemplo, eu
estudei muito a parte da psicologia. Eu fiz teologia, estudei teologia, não nível superior, por favor, mas o meu estudo, o conteúdo do meu estudo foi nível superior. Fiz uma teologia ampla e não direcionada para o catolicismo ou para o protestantismo, porém uma teologia ampla. Não foi a teologia de Umbanda que hoje é divulgada nas redes sociais. Não, é uma teologia ampla. Então, eu estudei teologia, eu procurei pesquisar sobre psicologia, eu procurei pesquisar muito sobre história da humanidade, de vários povos, não só os povos africanos, mas a minha área, que é a área dos povos latino-americanos. O que acontece? A nossa mente, ela se expande em conhecimento. O espírito, quando chega, ele se aproxima, ele faz um mapeamento do seu conhecimento, do que você sabe, ou seja, o que você pode oferecer para ele poder trabalhar e passar a mensagem dele para o médium reproduzir. Então, vamos lá, esquece uma coisa, ó, já estou falando aqui, ó, esquece. Espírito não entra no corpo de outra pessoa. Ops, esquece, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Então vamos lá. Espírito não entra no corpo de ninguém, tá bom? O espírito ele se conecta com a pessoa mentalmente, que é o quê? A linguagem espiritual. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse acoplamento do espírito na questão mental com o médium. Vou fazer um vídeo para explicar isso. Quando o espírito ele se conecta mentalmente com o médium, ele faz uma varredura. O que esse cara conhece? O que esse cara sabe? Vamos lá. Ixi, ele não sabe nada. Como eu vou fazer? Enfim, aí é um outro tipo de mediunidade. Existe, tá? Também vou falar nos próximos vídeos. Mas acontece muitas vezes, um caso que eu vi uma vez, uma senhorinha muito amiga da minha mãe, que frequentava o centro espírita, uma senhorinha dona de casa, frequentava o centro espírita, era médium, iam em um trabalho que a gente fazia uma reconstituição de perispírito, principalmente para pessoas acidentadas, suicidas, etc. e tal. Uma ocasião veio um kamikaze japonês, incorporou. E essa senhorinha falou em japonês. Ah, mas ela pode ter inventado que nem o Rollericandalalamaya, que ninguém sabe o que é, nem o médium explica o que é, né? Não, nós chamamos um senhorzinho do centro, japonês. Esse senhorzinho veio ao lado e traduziu um japonês da década de 40, Segunda Guerra Mundial. E conseguimos auxiliar aquele espírito, né? Casos específicos dentro da psicofonia, que eu vou explicar isso depois, tá? Agora eu vou falar mais sobre o geral da mediunidade. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma Brasília 77, exemplo. E eu ando com essa Brasília 77 e dentro das possibilidades dessa Brasília 77, eu faço o que eu posso fazer. Por exemplo, eu já não tenho mais a condição de ir até o Rio Grande do Norte com ela, porque a gente já sabe que é um carro muito antigo, um carro que já não tem muito, né, recursos, nem conforto. Enfim, a Brasília, aquele carro, é o médium. Eu sou o espírito. Eu estou conduzindo aquele carro dentro das limitações dele.
Só que, de repente, eu vejo um outro carro, eu não sei marcas de carro, né? Mas esses carros atuais que tem computador de bordo, que tem GPS, que tem airbag, que tem isso, que tem aquilo, ar-condicionado, telinha de televisão ou de computador, um conforto que não dá nem para descrever. Esse é o médium melhor, é o médium que tem conhecimento, é o médium que tem informação, é o médium que te oferece. É lógico que eu vou pegar esse carro novo, vou até o Rio Grande do Norte, ou, por exemplo, como ano retrasado, um amigo veio de Buenos Aires para cá passar as férias de carro, né? Um carro super ultra confortável. E você vai de boa, tranquilo, né? Imagina uma Brasília Velha 77, toda cheia de massa, né? De remendo, de arame amarrando o para-choque. Enfim, é isso aí. O carro é o médium, nós somos o espírito. É a mesma situação. Um espírito, quando incorpora, dentro da psicofonia mesmo, ele faz um mapeamento, ele vê o que a pessoa tem para oferecer para ele. E aí é onde ocorre, gente, infelizmente, na grande maioria de alguns terreiros aí, as besteiras. E haja besteira. Uma ocasião, foi nessa mesma casa, um espírito obsessor, que na Umbanda é chamado de Quiumba, né? Um espírito menos esclarecido, incorporou. E essa própria mãe de santo falava: o que você quer? Você quer que a gente mande rezar uma missa? Aí eu parei, eu falei: opa, pera aí, eu tô num terreiro de Umbanda. Me perdoem o vocabulário aqui, eu sou filho de nordestino, né? Que diabo essa mulher tá mandando rezar uma missa? Pra quê? Eu falei, pô, eu nunca vi. Agora sim, por exemplo, na Choupana, Pena Dourada, veio um padre. Mas veio um padre numa função do quê? Né? Promover o conhecimento. E esse padre falou muito mais de Umbanda do que a gente. E conhecia muito mais do que muitos umbandistas por aí. Mas é aquele ato de coleguismo, de amizade, né? É o que a gente chama de fraternidade. O próprio Evangelho diz, né? Um dia nós teremos um só rebanho para um único pastor, né? E espero que realmente seja isso, que todos nós possamos comungar de um único ideal religioso, né? Perante Deus, que é o nosso pastor. Mas enfim, aí eu falei, que diabo essa mulher tá mandando? Esse espírito tá perguntando se ele quer missa, né? Poxa, se é um espírito, então o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Qual o seu problema? Verificar o que ocorreu naquela vida, naquela encarnação. Nós temos alguns recursos de chamar guias espirituais, que é muito fácil, e é muito prático para auxiliar naquele espírito, nas necessidades daquele espírito, né? Falta de conhecimento, gente. E isso é uma coisa que, infelizmente, até os próprios zeladores de casas de Umbanda precisam, né? Não só os próprios umbandistas em geral. Bom, enfim, gente, eu acho que eu falei um bocado sobre a psicofonia, só que nós vamos dar continuidade nessa questão. Peço encarecidamente a todos que se inscrevam em nosso canal. Se gostaram, dá aquele joinha no vídeo, façam comentários. Mais uma vez, para evitar o que aconteceu com o pai Marcelo outro dia, a gente fala massacraram ele na internet por algumas coisas que ele falou, né? Que o povo gosta de massacrar mesmo, isso é fato. Para evitar esse tipo de coisa, eu já deixo muito claro aqui. Não estou falando nada porque o filho do amigo, do vizinho, do tio do seu Valdemar falou. Não, eu estou falando algo que eu pesquisei, eu fui na fonte, eu estudei. E quando eu falo eu estudei, eu procuro associar a nossa questão religiosa à ciência.
tá? Mesmo que a ciência não provou e não tenha provado ainda, por exemplo, a existência do espírito, eu procuro usar a lógica e a razão, tá? Então, antes das pessoas comentarem algo negativo, não que não possam, claro que pode, eu não estou falando sobre achismo, tá certo? Obrigado a todos. Mais uma vez, se inscrevam, curtam o nosso canal, façam os comentários e até uma próxima oportunidade no nosso Cantinho do Preto Velho.